será que existe algo mais importante do que dinheiro quando o assunto é felicidade? Hoje nós iremos explorar o que há por trás dessa relação entre dinheiro e felicidade. Vamos começar do óbvio: dinheiro importa sim. Pesquisas mostram que quando não conseguimos suprir as necessidades básicas como pagar as contas, garantir segurança ou até mesmo colocar comida na mesa, um aumento de dinheiro tem um impacto direto, quase que imediato, na nossa felicidade. Isso acontece porque estamos lidando com o que chamamos de necessidade primária. Você já deve ter escutado esse termo na famosa pirâmide de Maslow. Então, sem a gente resolver essa parte, nosso cérebro não consegue ficar em nada além da sobrevivência. É como estar preso embaixo da água, você não consegue pensar em nada além do que buscar ar para respirar. Por isso, dinheiro, nesse contexto, não só é importante, ele é necessário. Mas então, o que acontece depois que essas nossas necessidades básicas são supridas? No início, cada real faz uma enorme diferença. Mas à medida que as necessidades básicas são supridas, o impacto do dinheiro na nossa felicidade tende a diminuir. E isso acontece devido a dois fatores principais: a diminuição dos retornos marginais e a adaptação hedônica. A diminuição dos retornos marginais é como uma curva que vai perdendo a força. No começo, o aumento da renda parece transformador, mas depois de cada certo ponto, não sentimos mais tanta diferença. Já a adaptação hedônica explica por que nos acostumamos com tanta facilidade com o que temos. Como, por exemplo, o carro. No começo, quando a gente compra, é uma euforia, mas depois ele não passa de um meio de locomoção. E esses dois fenômenos nos levam ao que chamamos de efeito platô da felicidade. É o ponto em que o dinheiro para totalmente de fazer uma diferença significativa. Então tá bom, Thaís, entendi. Mas e aí? O que realmente traz felicidade? Bom, a ciência nos traz 3 pilares, mas antes de falar deles, eu peço que você se inscreva no canal, comente e compartilhe. E o primeiro pilar é o autoconhecimento. Muitas vezes nós achamos que sabemos quem somos, o que queremos e o que gostamos. Mas e se isso não fosse a verdade? E se o que você acredita sobre si mesmo for apenas reflexo de crenças limitantes que você absorveu ao longo da sua vida por figuras de autoridade como seus pais, professores, figuras sociais e até grupo de amigos? Além disso, nós vivemos cercados de narrativas externas, como astrologia, rótulos e conselhos genéricos, coisas que podem reforçar ideias que realmente não são suas. E você, sem perceber, adota isso quase que como uma síndrome de Gabriela. Como se você não pudesse ser melhor, ou como se você não conseguisse ser nada além do que essas coisas disseram que você seria. Um sábio nunca nega conhecimento, e o autoconhecimento é o conhecimento mais precioso que você pode ter na sua vida. O segundo pilar são relacionamentos genuínos. Relacionamentos são uma das maiores fontes de felicidade, mas nós não estamos falando de quantidade, nós estamos falando de qualidade. Eu acho importante enfatizar isso, devido aos nossos tempos atuais, que Bauman cita brilhantemente como modernidade líquida. E dentro dessa modernidade líquida, muitos de nós tratamos as relações como algo descartável, como se fosse o celular, que quando começa a dar problema, começa a apresentar defeito, a gente troca. E essa superficialidade das relações líquidas resulta em uma vida de acúmulos de vazios. E além disso, nós temos dezenas de estudos comprovando que relacionamentos genuínos, ou seja, aqueles construídos com sinceridade, respeito, propósito e um pouquinho de paciência, faz um bem enorme para nós. Essas conexões também fazem a gente viver melhor. E eu falo não só na longevidade, mas também na qualidade. Relacionamentos, seja em qual área for, não são sobre números, são sobre significados. E quando você entende isso e passa a priorizar a qualidade ao invés de quantidade, até a sua postura muda. E o terceiro pilar é propósito. Tenha propósito em tudo que você faz, em todas as áreas da tua vida. Nos seus estudos, no teu trabalho, no teu relacionamento. Em tudo, coloque propósito. Porque quando a gente sabe o porquê do que a gente está fazendo, o como se torna fácil. Porque em tudo vão ter momentos difíceis, principalmente nas coisas que valem a pena. E se a gente não tiver em mente o nosso propósito, por que queremos aquilo, as adversidades vão fazer a gente desistir. As distrações vão fazer a gente desistir. Porque o nosso cérebro, ele não é programado para buscar felicidade. Ele é programado para buscar sobrevivência. E ele faz isso poupando energia.
Então, vezes ele vai fugir da dor e vezes ele vai buscar prazer. Então, sabe a hora que seu chefe enche seu saco? Sabe a hora que surge aquela DR? Sabe a hora em que começa a chover e estava no seu horário de academia? Você vai avacalhar tudo. E vai achar que você tá fazendo certo ainda, porque a tua cabeça vai te falar isso. O teu cérebro vai falar que esse é o correto, vai te contar um monte de historinhas só para poupar energia. Então tenha propósitos e assuma comando. Resolva seus problemas, tenha comprometimento, tenha responsabilidades, tenha valores. Faça as suas escolhas e ame elas. E agora, agradecendo que você ficou até aqui, eu vou te passar um exercício que vai te ajudar na sua felicidade. Primeiramente, esse exercício você vai fazer sempre antes de dormir. Mas por que antes de dormir? Porque nesse momento o cérebro entra em um estado de ondas alfa, que é uma frequência cerebral mais relaxada, diferente das ondas beta, que dominam nosso estado de vigília, estão associadas à lógica e a pensamentos críticos. Então as ondas alfa, elas reduzem essas barreiras conscientes, permitindo assim que as informações penetrem com mais facilidade no nosso inconsciente. E agora o exercício que você vai fazer é se lembrar de todas as coisas que aconteceram no dia que te deixaram feliz, das pequenas até as grandes. E podem ser coisas simples, como um sorriso, uma mensagem de bom dia da pessoa que você ama, pôr do sol, uma conversa agradável, a lua, uma noite estrelada, uma coisa nova que você aprendeu ou ensinou. E não precisa demorar, apenas reconheça e agradeça. Nossa, Thaís, mas é só isso? O que é isso? Muda, isso funciona? Funciona, eu vou te explicar por quê. O nosso cérebro tem o que os cientistas chamam de viés da negatividade. Que é isso, Thaís? Calma, vou te explicar. Evolutivamente, nós fomos programados para dar mais atenção para as notícias e experiências ruins, porque elas nos ajudavam a sobreviver nos ambientes perigosos. Porém, no mundo moderno, isso faz com que o negativo tenha um impacto desproporcional no nosso emocional. Então, ao fazer esse exercício, é como se você estivesse reprogramando o seu cérebro. É como se você pegasse uma caneta marca-texto e falasse para ele assim: olha bem, é aqui que eu quero que você dê prioridade, é para esse momento que eu quero que você dê foco. São esses sentimentos que eu quero que você enfatize. E destacando esses momentos, o seu cérebro vai entender que isso é o que realmente é importante. E com o tempo, essa prática vai começar a moldar o seu foco. E isso vai fazer com que você enxergue com mais facilidade as coisas boas da vida. Tô aqui pensando que a felicidade é um paradoxo, né? Às vezes ela é tão simples e às vezes é tão complicada. Aí se a gente pode simplificar, por que não?